Salmos 126, do versículo 1 ao 6, nós lemos assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E oremos. Pai amado, abençoe agora a tua palavra, que o Senhor me dê do teu poder, para que eu possa pregar com eficácia. Nos dê ouvidos para ouvir esta noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. E nós lemos aqui um trecho em Salmos, onde o salmista está relatando o episódio referente ao retorno do cativeiro na Babilônia, do povo hebreu, do povo judeu. Eles tinham um desejo ardente por libertação, um desejo profundo por restauração, entendendo que o povo estava em cativeiro, foram tirados da sua terra, foi Deus que assim ordenou, devido à rebeldia, devido à desobediência, devido à dureza de coração. Então Deus mandou uma nação ímpia levá-los embora para a Babilônia. E aqui, são anos mais tarde, quando então eles estão voltando do cativeiro da Babilônia para a terra prometida. Nós precisamos entender, nós precisamos enxergar, cada um de nós, que nós também estamos, também vivemos, nós existimos, mesmo como crentes, como filhos de Deus, como seres espirituais, nascidos de novo, nós temos que entender e ter a percepção que nós também estamos em cativeiro. Preciso entender que o cativeiro, de uma forma simbólica, mas real, ainda existe hoje na vida do povo de Deus. Lá em Romanos 7, versículo 23, nós lemos assim o que o apóstolo Paulo escreve: Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende, note bem a palavra, me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Note como Deus aqui usa a palavra prende, prender. Era o que o povo estava em cativeiro, o povo foi levado preso. Eles não foram por livre e espontânea vontade, eles foram presos. Deus prendeu eles na Babilônia. Eles foram presos. Aqui fala, Paulo almeja, quem me livrará? Livrará do quê? Dessa prisão, desse cativeiro. Nós estamos no real, nós vivemos no real cativeiro, como aqui fala o apóstolo Paulo. Esse cativeiro que nós vivemos hoje é o cativeiro da carne. E é o tema desta noite, o cativeiro da carne. A igreja em Laodiceia, lá em Apocalipse, não tinha noção de que estava em tal cativeiro e foi repreendida por Jesus, justamente por não enxergar e não entender. Lá em Apocalipse 3, versículo 17, Jesus falando para a igreja: Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. 2 versículos depois, no versículo 19, Jesus fala: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui a igreja na Laodiceia estava cativa da carne, cativa do mundanismo, cativa nos seus próprios pecados, mas não percebia isso. E se nós não percebemos que estamos presos, nós nunca vamos querer sair da prisão. O povo lá no cativeiro, que nós lemos em Salmo 126, eles tinham plena noção, eles sabiam que estavam no cativeiro,
porque era algo físico, era algo visível. Eles não estavam na terra prometida, eles não estavam em Jerusalém, eles estavam em outra nação, estavam no meio de outro povo. Era impossível não perceber, era impossível negar o cativeiro. Hoje o cativeiro da carne, no entanto, é muito mais sutil e muitas vezes imperceptível. Mas Jesus, falando à igreja de Laodiceia, que estava imperceptível para eles esse cativeiro, ele disse, lendo o versículo 19, eu repreendo e castigo a todos que amo, sê pois zeloso e arrepende. Nós temos que nos arrepender. Se nós estamos alheios, estamos inconscientes, estamos despercebidos do cativeiro da carne, que é muito real, apesar de não ser palpável, apesar de não ser tão visível, ele é real e ele existe. Sem esse desejo ardente que o povo tinha, nós lemos no Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. É como se fosse um sonho, era um desejo, era um anseio que foi realizado, que se concretizou. Estamos voltando para a terra, estamos voltando para Israel. Sem esse desejo de livramento, sem esse desejo de ser liberto e restaurado, não, nada feito. Nada feito, não há solução. Todos nós, nos frigir dos ovos, no final das contas, a grande verdade, eu digo isso como pastor, tendo já visto essa realidade, todos nós, o ser humano, nós vamos fazer o que nós queremos, o que nós desejamos, a verdade é essa. Nós vamos fazer o que nós queremos fazer, nós vamos fazer o que nós temos vontade de fazer. Essa é a grande verdade. E sem esse desejo de libertação e restauração, então nós nunca sairemos, nunca escaparemos do cativeiro da carne. Daí a importância de deixar Deus plantar em nossos corações o desejo certo. Deixar Deus colocar em nossos corações o querer correto. O Salmo 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Hoje eu expliquei isso muitas vezes. Muita gente lê isso e fala, se eu me deleitar no Senhor, Deus vai fazer o que eu quero, o que o meu coração quer. Ele vai fazer o desejo do meu coração. Gente do céu, nosso coração é mau, perverso e enganoso. A última coisa que nós queremos é que Deus conceda o desejo do nosso coração mau, perverso e enganoso. Não é isso que Deus está falando. A palavra conceder, se você olhar no dicionário, ela significa dar. Dar significa outorgar. E a palavra outorgar, por sua vez, significa dar como favor. Deus vai nos dar como um favor. Deus vai nos conceder, vai nos outorgar, vai nos dar o desejo. Que desejo? Não o desejo que eu tenho, mas o desejo que eu devo ter. Ele vai colocar um apetite, um desejo, uma vontade, um anseio no meu coração, vindo dele. E se vem dele, ele é bom, ele é santo, é perfeito, é agradável. E o coração é muito enganoso, porque, pastor, eu tenho vontade, eu tenho um desejo, eu sempre quis fazer isso. Mas como que se mede a luz da palavra de Deus? Se de alguma forma, por mais distante que seja, é contrária à palavra de Deus, é contrária aos princípios e doutrinas de Deus, eu lhe garanto uma coisa, aquele desejo não foi dado, concedido, ortogado por Deus. Não pode, porque Deus não trabalha assim. A palavra deleitar significa satisfação, significa prazer, contentamento, alegria. Quando nós nos contentamos e nos alegramos e temos prazer nas coisas de Deus, quando nos deleitamos no Senhor, Deus vê isso, Ele entra no nosso coração e Ele dá, Ele planta, Ele concede, Ele semeia desejos e vontades e anseios. E nós teremos então o desejo de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, alguém pode ter um desejo que para mim é um horror.
Eu já mencionei isso antes, mas eu tenho colegas missionários que moram, ministro em lugares do mundo que eu, francamente, não tenho vontade nem de visitar, quanto mais morar. Mas eles não saem de lá nem arrastados. Tem gente que não vem para o Nordeste do Brasil, nem que você pague eles, nem que arraste. Não tem. Estou aqui já no Brasil como missionário, um pouco mais de 15 anos. Não tem. Tem um missionário que estava pensando em talvez ir para Salvador. Está chegando, está chegando. Mas Salvador é muito perto do sul ainda, para mim são sulistas ainda, tá? Mas sabe o que é isso? Deus não colocou no coração dele desejo de vir para cá, e tudo bem, Deus não colocou, não colocou. Mas tem gente que olha para mim e fala, irmão, morar aí, não é perigoso não aí, não é perigoso. É perigoso aqui, é perigoso aí, qualquer canto é perigoso. O lugar mais seguro do mundo é no centro, no meio da vontade de Deus. Não interessa se é aqui, no Afeganistão, no Iraque, na China, não é que seja o lugar mais seguro do mundo, o lugar mais seguro do universo é no centro da vontade de Deus. Então tem gente que fala, morar no Nordeste, não quero, não vou. Tudo bem, Deus obviamente não colocou esse desejo no seu coração. E se esse não é um desejo de Deus para você, nem venha, fique aí. Mas Deus precisa colocar esse desejo, e Deus vai colocar esse desejo se estamos nos deleitando nele. Mas se nós estamos nos deleitando nas coisas do mundo, nas coisas da carne, se a nossa visão, a nossa mira, o nosso olhar é para as coisas deste mundo, desta terra, desta vida, Deus não vai conceder o desejo do nosso coração, não o desejo correto. Esse princípio é consistente. Quem se deleita no Senhor vai ter os desejos do Senhor no coração. Igualmente, quem se deleita no mundo e na carne, vai ter o seu coração semeado com o quê? Com os desejos e as vontades do mundo e da carne. Simples de entender. Aquilo que você deleita, aquilo que você encontra contentamento, aquilo que você encontra alegria e prazer, é o que vai gerar mais alegria, prazer, contentamento, deleite no seu coração, e as vontades vão ser direcionadas para lá. O povo aqui, depois do cativeiro, eles tinham um desejo, um anseio de voltar para a terra prometida, de voltar para Israel, para voltar para Jerusalém. Por quê? Porque eles haviam aprendido a lição. Eles foram levados ao cativeiro, foram levados em exílio pela desobediência e rebeldia. Israel como nação havia aprendido. É importante notar que depois do cativeiro, nunca mais houve problema com idolatria, que era algo que assolava a nação, leia até o cativeiro, era constantemente, eles caíam com idolatria. Depois do cativeiro, parece que a coisa resolveu. Outro problema era se ficar se misturando com o povo pagão que os rodeava. Depois do cativeiro, resolveu tanto que até criou problemas. Eles criaram uma atitude de snobs. Eles não mais falavam com os samaritanos, porque os samaritanos foram aqueles que não foram levados para o cativeiro, mas ficaram na terra e acabaram casando com as pessoas. Pronto, mulher no poço, lá em João, exatamente isso. O exemplo do samaritano, o homem que foi assaltado e o samaritano não ajudou, exatamente isso. Mas eles tinham um desejo, porque esse desejo, esse anseio de voltar, foi colocado por Deus no coração deles, porque eles estavam tendo prazer e se deleitando nas coisas de Deus. Colocaram de lado a idolatria, colocaram de lado o paganismo, colocaram de lado tudo aquilo que causou a ida deles. Agora estavam se deleitando nas coisas de Deus, e Deus concedeu para eles o desejo do coração, e aqui eles estão desejando, ansiando voltar para a terra. E quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Era um sonho que estava se realizando. Sonho esse que Deus plantou no coração deles. No versículo 4, no meio dessas afirmações, nós temos uma oração, nós temos uma súplica, nós temos uma precação do povo a Deus. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Entendendo como ocorre essa libertação do cativeiro, nos ajuda a melhor navegar e melhor pedir a Deus em oração para que Ele nos ajude a sair do cativeiro
da carne. E vamos ver aqui, a partir do versículo 4, algumas coisas pelo qual o salmista, representando o povo judeu, o povo hebreu, orava a Deus nessa questão. Olha comigo então no versículo 4. Traze-nos outra vez, marque bem a palavra outra vez. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Primeira coisa que nós temos que entender, a primeira coisa que na oração nós temos aqui no versículo 4, é o fato de que essa libertação, ela ocorre por etapas. Ela ocorre por etapas. Note o que eu falei sobre outra vez, traze-nos outras vezes. A restituição, a restauração da nação, o retorno, a libertação do povo do cativeiro, não ocorreu de uma só vez. Ocorreu em várias etapas. Foi feito através de vários líderes. Nós temos e nós lemos a Bíblia sobre Esdras, sobre Neemias, Zorobabel. Esses são líderes que Deus levantou para voltar, para levar parte. Não foi todo mundo junto. De fato, muitos não voltaram. Muitos ficaram no cativeiro. Quer um exemplo? Daniel, o grande profeta Daniel, o grande homem de Deus, ele não voltou. Ele permaneceu na Babilônia, morreu na Babilônia. Os motivos a gente não sabe, podemos argumentar aqui. Não, mas ele não queria voltar, ele estava carnal. Gente, se Daniel, o grande profeta, aquele que se recusou a se curvar à imagem, aquele que foi para a cova dos leões pelo seu testemunho a Deus, eu acho que esse não era o problema. Pode simplesmente ser que quando começou o retorno, ele já era avançado em idade. Talvez tenha lá seus 50 e poucos anos, já era velhinho, pé na cova. Estou brincando, gente, mas talvez ele tinha seus 70, 80, 90 anos, já estava, sabe, não tinha, era uma outra coisa. Eles não iam de avião, nem de trem, nem de ônibus leito executivo. Eles iam a pé ou de cavalo, o maior luxo de carroça. Era uma viagem longa, perigosa por vários motivos. Então talvez ele não foi, como muitos não foram, porque simplesmente não dava mais para eles ir. Outros talvez não voltaram porque não queriam, estavam muito bem na Babilônia, por lá ficaram. Mas a verdade é que os que voltaram não foram todos de uma vez só, foram por etapas, foram líderes diferentes, como eu falei, Esdras, Neemias e Zorobabel, e cada um deles voltou, e o retorno, a restauração também foi aos poucos. Um foi e reconstruiu os muros, outro reconstruiu as portas, os portões, outro reconstruiu a cidade, e depois foram os campos, e foi aos poucos. Não foi uma questão que saiu todo mundo junto, vamos embora e puf. Não foi assim, foi em etapas. Por isso que ele ora aqui, traze-nos outra vez. Por que outra vez? Porque quando o salmista escreveu isso, a primeira leva, a primeira ida já tinha ido, mas não havia sido completo, havia muito povo ainda na Babilônia, havia muita terra, muita obra, muita coisa para ser feita na terra prometida, em Israel. Então ele fala, Senhor, orando aqui, traze-nos outra vez. Esdras foi, mas precisamos ir outra vez. Neemias foi, mas precisamos outra vez. Zorobabel foi, mas falta outra vez. Mais vezes, mais voltas, mais levas, mais líderes, mais obreiros. Foi aos poucos. Sim, pastor, o que tem isso a ver comigo? A nossa libertação do cativeiro da carne não vai acontecer num piscar de olhos. E o grande problema é que se nós esperarmos a libertação acontecer de modo imediato e total e completo, se não acontecer, nós vamos ficar desencorajados. Vamos ficar chateados. E Deus está dizendo que não é instantâneo. A libertação do povo de Israel não foi uma vez, foram várias etapas, várias obras, vários líderes. Da parte de Deus, Ele deseja e Ele pode. Mas também depende de nós buscar, pedir, como eles pediram aqui, seguir e obedecer, se deleitar em Deus, e ao passo que nós cumprimos estas coisas, ao passo que nós trabalhamos, cada um na sua etapa, Deus vai então renovando e aumentando, não só o desejo do nosso coração, mas a libertação, nós vamos encontrando libertação.
Vamos cada vez mais nos vermos livres desse cativeiro tão real e tão sutil em nossas vidas. Ainda no versículo 4, além de entender as etapas, nós temos que entender a eficácia da libertação. Versículo 4, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. As correntes das águas no sul. Esse sul está falando sobre o sul de Israel. Geograficamente, o sul de Israel. O sul de Israel, ele beirava uma área de deserto, começando no Egito. E essas áreas do sul, elas eram alimentadas no verão, na época da chuva, na época do verão, quando não tinha chuva, era muito seco e árido. Mas na época de chuva, no outono e no inverno, a água muitas vezes enchia, muitas vezes inundava e restaurava e trazia vida e produtividade àquela área. Mas quando for aqui sobre as águas no sul, também se faz referência, como era costumais chamar naquela época, o grande rio Nilo. Um dos maiores rios do mundo, o rio Amazonas, rio Nilo, aí vai depender de qual critério você usa, mas o rio Nilo tem a sua fonte ao sul, muito ao sul de Israel, muito ao sul do Egito. A fonte do rio Nilo começa na África Central, a quase 5.000 quilômetros da sua foz, onde ele descarrega no mar Mediterrâneo. Aqui estava orando pela libertação, que ela fosse tão grande e tão eficaz como o rio Nilo. Em seu volume, em sua extensão, eles queriam toda a terra restaurada, todo o povo no cativeiro retornando. Eles queriam que a eficácia dessa restauração fosse completa. Isso traduz muitas vezes em nossas vidas que nós não queremos tal eficácia. Muitas vezes o crente ele quer reservar algumas áreas das nossas vidas onde Deus, essa área não mexa, essa área não toque. Vamos libertar essa, mas essa daqui é minha área de estimação. Aqui ninguém mexe. Aqui está trancado, Deus, aqui ninguém pode entrar, aqui é comigo, deixa comigo. Restaure tudo, liberte tudo, mas isso aqui deixa preso. O nosso desejo deve ser como deles, que a eficácia da libertação seja para todo o povo, tomar de volta toda a terra. Sabe qual é o mais triste? Desde que Deus prometeu para Abraão a terra prometida, até hoje, mesmo no auge do reino de Davi, no auge do reino de Salomão, que foi o ápice dos reinos de Israel, mesmo no ponto mais alto e mais glorioso e mais expansivo dos reinos de Israel, nunca Israel ocupou toda a terra que lhe foi prometida. Nunca foi. Nunca tomaram posse plena, completa, total de toda a terra. Tomaram posse de uma parte, mas não de tudo. Isso não é culpa de Deus. Foi porque Deus foi incapaz. A Bíblia fala que eles limitaram o santo de Israel. Nós podemos limitar Deus nessa libertação. Não que Deus não possa, não que Deus não queira, mas nós podemos causar a terra a ficar árida e seca, porque nós recusamos a pedir um rio Nilo e nos contentamos com qualquer coisinha, qualquer libertaçãozinha e reservamos outras áreas. E Deus quer nos libertar de todo o cativeiro da carne, em toda a nossa vida. Além de entender que existem etapas e temos que orar por ela, temos que orar pela total eficácia, devemos orar também pelo estabelecimento da libertação. Versículo 4, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro como as correntes das águas do sul. Nós devemos orar e esperar por mais libertação de Deus. Devemos desejar e buscar, e Deus vai confirmando, nos libertando aos poucos do cativeiro da carne, mas, ao risco de estar me repetindo, se estamos enamorados, se estamos conformados com o mundo, isso causa um efeito de círculo vicioso.
Deus não nos abençoa porque nós nunca damos o primeiro passo. Nós nunca nos deleitamos em Deus. O versículo é claro: deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Antes de Deus conceder, dar o desejo, nós temos que o quê? Nos deleitar. E quando nós nos recusamos a nos deleitar, quando nós nos deleitamos na carne e no mundo, quando estamos enamorados e conformados com o mundo, o ciclo vicioso é que eu não vou ter desejo de fazer as coisas de Deus. Se eu não fizer as coisas de Deus, eu não vou me deleitar, eu não vou ter prazer, eu não vou ter contentamento nas coisas de Deus, porque eu nunca provei. Provar e ver de que o Senhor é bom, mas se eu nunca provar que o Senhor é bom, se eu nunca dou uma oportunidade de Deus de provar que Ele é bom na minha vida, se eu nunca me deleito, porque eu nunca estou interessado nas coisas de Deus, se eu não tenho apetite para as coisas de Deus, eu não vou fazer as coisas de Deus. Consequentemente, eu não vou me deleitar nas coisas de Deus. Agora, podemos mudar isso e ter um círculo virtuoso em vez de vicioso. O círculo virtuoso é que Deus nos abençoa, nós percebemos a bênção, nós somos encorajados, nós seguimos fazendo, esperando mais em Deus, e quanto mais nós fazemos, mais nós vemos que Ele é bom, mais nós nos deleitamos dEle, mais desejo Ele nos dá, e mais nós fazemos, e vira uma bola de neve. Mas muitas vezes nós paramos. Deus abençoa, e nós tornamos a nossa bênção numa arma, a nossa bênção num veneno. Quem lembra aqui de anos e anos atrás, tinha uma campanha de segurança no trânsito: não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Quem lembra disso? Eu só tenho aqui, pois é, todos os anciãos da igreja levantaram. Gente, é a mesma coisa. Inclusive, eu até preguei uma mensagem uma vez: não faça a sua bênção uma arma. Deus abençoa, e a gente fala: oba, que massa, que bom, amém, glória a Deus. Tá bom, Deus, pode parar, tá bom, tá, me contentei. Quando a gente para assim, nós não vamos provar, nós vamos nos deleitar nas coisas de Deus. Deus não vai dar o desejo, e o ciclo começa: no desejo eu não faço, eu não provo, não deleito, ele não dá o desejo, menos desejo, menos faço. Estão vendo o que acontece? Nós temos que parar. Ao ser abençoado, não vamos fazer da nossa bênção uma arma, não vamos fazer da nossa bênção algo que nos afasta de Deus. Deus abençoa para nos trazer mais próximo a Ele. Mas quando a gente recebe a bênção e fala: valeu Deus, obrigado, até a próxima, a gente desencadeia uma sequência de eventos que vai nos afastar de Deus e vai nos levar de volta ao cativeiro da carne. De volta ao cativeiro da carne. Versículo 5, além da etapa, da eficácia, do estabelecimento, estabelecer a direção de libertação e seguir nela, nós precisamos também orar para receber encorajamento. Versículo 5 do texto diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quem nunca alcança a libertação, quem nunca alcança a libertação do cativeiro, nunca vai provar e colher do fruto. Que fruto, pastor? O fruto da libertação do cativeiro. Para colher é preciso semear. Nada de secreto nisso. Quanto mais se semeia, mais se colhe, mais frutos se tem. Mas, pastor, qual o fruto da libertação? Ok? Que bom que você perguntou. Olha no Salmo 126, nesses primeiros 6 versículos que nós lemos agora há pouco, você vai perceber que dos 6 versículos, 5 falam de alegria. No versículo 1 fala: como os que sonham.
Aqui não está falando de um sonho pesadelo. Eles tinham um sonho, eles estavam alegres. Um sonho se realizou. No versículo 2, fala: da boca se encheu de riso e a língua de cântico. Sabe o que é isso? É alegria. É alegria. Versículo 3, estamos alegres. O versículo 5, cegarão com alegria. Versículo 6, voltará sem dúvida com alegria. Veja que o fruto da libertação do cativeiro da carne é alegria. É alegria. Gente, o mundo, a carne, o diabo prometem alegria. Mas são promessas vazias. É igual a promessa de político. Nessa época de eleição, pois é, prometem tudo, mas entregam nada. O mundo promete muita alegria, mas não entrega nada. É passageira, é sintética, é rasa. Aqui nós temos o fruto. Fala sobre colher com alegria, semear com alegria, ter alegria, sonhos realizados. Semana passada falamos sobre sonhos. Como alcançar o seu sonho? Aqui está o sonho deles, o desejo que Deus plantou era justamente voltar para Israel. E aqui falou, quando aqueles que voltaram, os primeiros que já foram, éramos como um sonho. Finalmente, esse é o fruto. No final do cativeiro, tinha alegria. Na libertação do cativeiro da carne tem alegria, mas tem outra coisa que vemos no nosso texto. Tem bênção. Tem bênção. Versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Deus vai fazer grandes coisas. Essas grandes coisas são fruto da libertação do cativeiro da carne. Entenda, isso não é necessariamente, o fruto não é a liberdade do cativeiro, que já é uma grande coisa. Sabe o que impede você e eu de sermos abençoados mais por Deus? O que eu digo que é? É a carne. O que impede o crente de ser mais plenamente abençoado, mais do que já é por Deus, é justamente a carne que nos cativa, e a carne limita a mão de Deus em nossas vidas. E quando nós almejamos e desejamos ser libertados, e nós saímos do cativeiro da carne, nós vamos ter alegria sim, mas Deus estará agora livre para nos abençoar. E aqui eles perceberam, note a pessoa, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles estavam dizendo, Deus fez grandes coisas por nós. E ele diz, pela quais estamos alegres. Mas não só nós saberemos, os outros saberão. O versículo anterior, 2, então se dizia entre os gentios, não é mais eles, são os de fora, são os gentios. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Não só você vai perceber a mão de bênção de Deus na sua vida, todo mundo vai olhar e vai dizer, grandes coisas fez Deus a este. Você vai ser um exemplo de uma vida abençoada por Deus. E eu rapidamente vou acrescentar isso. Bênção não se escreve com S cifrão, gente. A Bíblia fala que é B-E-N-C cedilha A-O-T-U. E não B-E-N-S cifrão A-O-T-U. Então a gente acha que bênção é dinheiro. Gente, se o seu maior tesouro na terra, você deposita num banco, coitadinho de você, francamente. Gente, eu não estou demonizando dinheiro, não estou dizendo que dinheiro errado é pecado, que não serve para nada, não é isso. Mas a real riqueza não está no banco, nem numa carteira e nem na bolsa de valores. As maiores riquezas estão debaixo do seu teto, no seu lar, está no seu coração, é paz, é uma consciência limpa, tranquilidade, é uma vida de harmonia na sua casa, com seus filhos, seu esposo, com os amigos, na sua igreja, em serviço a Deus. Isso é a real riqueza e a real bênção. Deus abençoa com riqueza também, não há nada de errado com riqueza não. Mas riqueza não é a maior riqueza do mundo. De longe não é. De longe não é. Duas fontes de encorajamento. Alegria e bênção. Pense nisso. Ao caminharmos para a liberdade do cativeiro da carne, no caminho e no final, no destino, haverá alegria e
e haverá bênçãos. Bênçãos e bênçãos da mão de Deus. O que falta para as pessoas que ficam desencorajadas, pessoas que desistem, as pessoas que deixam de lado, se desviam de Deus, sabe o que falta? Encorajamento. Por quê? Porque não há alegria, porque não há bênção. E sem bênção e sem alegria, a coragem foge. Muitos desistem, deixam para trás, deixam de lado, se desviam, buscam contentamento, buscam deleite em outras coisas e não no Senhor. E aí desencadeia aquele círculo vicioso que eu disse. Menos desejo, menos vontade de fazer as coisas de Deus. E é triste ver, é como ver um passarinho com uma asa machucada, caindo em círculos. Alegria e bênção. Deus quer lhe dar alegria e bênção. Versículo 6, além das etapas do estabelecimento, além do encorajamento, devemos orar por entendimento. Versículo 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. É preciso ter um entendimento de que essa libertação do cativeiro da carne tem um custo, tem um preço. Haverá lágrimas, haverá choro. Por quê? Porque a carne vai lutar. A carne está te segurando. A carne está te prendendo. Ela não vai querer soltar você assim. Ah, você quer ir embora? Ah, tá, tchau, vai-se embora. Não. A carne vai lutar. Todos nós nascemos com a carne. E se você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, se você é um crente em Cristo Jesus, você tem um novo espírito que nasceu, mas a sua natureza carnal estava lá muito antes de você vir a Cristo. Eu vou dar um exemplo. Eu vim a Cristo aos 25 anos de idade. Você faz os cálculos, você vê que eu fui salvo alguns anos atrás. Gente, eu hoje, vocês não vão acreditar nisso, mas eu tenho 40 o quê, pastor? Eu tenho 54 anos, vou fazer 55 daqui a alguns meses. Até os 25 anos de idade, só existia uma natureza em mim, a natureza carnal. Então, apesar de eu ser salvo todos esses quase 30 anos, a minha carne é mais velha do que o meu espírito. E assim com todo mundo, não tem como não ser. Não tem como não ser. Então a carne está lá. E tem mais, essa natureza carnal que nós temos só vai ser erradicada ou quando a gente morrer, ou quando Jesus vier nos buscar. Bom, até essas duas coisas ocorrerem, eu e você, nós vamos ter que lutar contra o cativeiro, contra os esforços da carne de querer nos manter e nos trazer de volta para o seu cativeiro. Então, uma luta constante, por isso que precisamos de alegria e de bênção que Deus coloca no caminho, para nos encorajarmos, para termos o entendimento que sim, são etapas, sim, pode ser uma extensão grande, sim, pode ser estabelecido, sim, teremos encorajamento, sim, temos que ter entendimento para saber que não é imediato e que há um preço. Outro termo que a Bíblia usa para esse processo de libertação do cativeiro da carne é o termo santificação. Tem muita doutrina errada, porque as pessoas confundem santificação com justificação. Justificação é o ato de ser salvo, é o novo nascimento. Isso sim é um processo, isso sim é instantâneo, isso sim não nos custa nada. Salvação é bom demais. É rápido, é instantâneo e foi feito por nós. Jesus pagou o preço na cruz. Um instante será perdido, outro instante você é tão salvo quanto jamais será. Pronto. Isso é a justificação. A justificação. Glorificação, que é essa liberdade do cativeiro da carne, não é instantâneo, é por etapas. Não é imediato, demora a vida inteira.
E quem tem que pagar o preço somos nós. Quem tem que se conformar, mudar, quem tem que chorar, quem tem que derramar lágrimas, quem tem que semear, somos nós. Aí você imagina a confusão, quando muitas igrejas e muitos crentes têm a ideia invertida. Eles acham que a justificação, ou seja, a salvação, é um processo que nós precisamos fazer para conquistar. Olha a heresia. E a santificação é algo que vai acontecer automaticamente, instantaneamente, e não depende de mim, depende de Deus tocar a minha vida. Olha que bagunça. Eles estão esperando que um dia eles vão acordar e libertos do poder da carne. Gente, isso nunca vai acontecer. E esperam, oram, pedem, mas não fazem nada. Não separam do mal, não separam do mundo, não separam do pecado, não fogem da tentação, não fazem nada. Esperando Deus mandar aquele raio que vai santificar tudo. E ao mesmo tempo, eles estão tentando ganhar a salvação, fazendo isso, não fazendo aquilo, indo para a igreja, porque eles acham que a justificação, nós temos que trabalhar. Gente, não é justamente o contrário. A salvação, a justificação é na conta de Cristo, é imediato, é instantâneo, é final. A santificação nem sequer é final, porque você pode dar passos para frente e você pode também dar passos para trás. Você pode crescer na graça e na fé e você pode encolher. Vai depender de quanto você semeia. Por isso, com esse contexto, os que semeiam em lágrimas, há um custo. Você vai ter que dizer não para a carne. Vai ter que dizer não para o que você quer fazer, como você quer agir. Você tem que dizer não. Cegarão com alegria. Semear com lágrimas, mas colher traz alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Então, essa fuga do cativeiro da carne tem um preço. Enquanto semearmos as preciosas sementes, nós vamos colher com alegria. Mas se a gente parar de semear a preciosa semente, se começarmos a semear as sementes do mundo, da carne, talvez não hajam tantas lágrimas, porque semear na carne é fácil. Para baixo todo santo ajuda, descer ladeira é fácil. Lembro um tempo atrás, eu e Micael aqui, saímos para dar um rolê de bicicleta aí, aquela ladeira lá da Moenda, que chama, Micael? Aquela ladeira lá do Bebedouro, que desce ali da Santa Amélia, é da Moenda que chama? É uma ladeira aí. Descer foi uma beleza, foi ótimo. Você chega lá, solta os freios, vai-se embora. 40, 45, 50 por hora, numa bicicleta, vai-se embora. Agora, na hora de subir ali a ladeira do shopping, lá, o shopping novo, aí já não foi tão fácil. E eu precisei praticamente ajudar, ter que amarrar uma corda e puxar. Eu quase cheguei a ponto de fazer respiração boca a boca, mas Deus me livrou. Não, estou brincando. Estou brincando. Não, mas é verdade. Você chega lá, mas você chega com os pulmões saindo pela boca. Por quê? Porque, gente, semear para a carne é fácil. Semear para a carne é fácil. Agora, subir ladeira, semear no Espírito, andar no Espírito, muitas vezes tem lágrimas para semear a preciosa semente. Mas tem uma garantia. Voltará sem dúvida. A garantia é essa, sem dúvida. Não é se, é sem dúvida. Vai voltar com alegria. No nosso caso foi diferente. A gente desceu com alegria e voltou subindo com uma tristeza. Mas você entende aqui o que o salmista está querendo dizer. Lá em Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais coisas que quereis. No fundo, o crente, nascido de novo com o Espírito vivificado, o que ele no fundo quer
Ele quer fazer certas coisas boas, mas a carne está lá para se opor, para atrapalhar, para ser do contra. O apóstolo Paulo falou isso, ele falou, homem miserável que eu sou. Nós lemos isso aqui agora há pouco, lá em Romanos 7. Mas vejo nos meus membros, ou seja, na carne, no corpo, eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? A carne segura. Não é instantâneo, ela vai querer puxar você de volta, ela vai se opor, haverá um custo, haverá lágrimas, mas é garantido a alegria, é garantido a bênção. Não desfaleceis. Lá em Gálatas fala isso. Que se semearmos, hemos de colher. Agora, se a gente desfalecer, ficar fraco, parar de semear, vamos parar de colher, parar de deleitar, vai embora o desejo, não vai ter bênção, não vai ter alegria, sem bênção, sem alegria, aí começa por isso que tanto crente é assim, 2 passos para frente, 2 passos para trás, 1 passo para frente, 2 passos para trás, 1 passo para frente, 3 para trás, 4 para frente, e fica nesse vai e vem, por causa disso. Justamente este cativeiro da carne que eles não conseguem se desprender. Mas aqui Deus está dizendo como devemos orar, como devemos entender. Entendendo isso, podemos navegar e enfrentar as dificuldades com entendimento, com alegria, com poder. Mas a gente não sabe disso. A gente acha que vai ser instantâneo, que não vai ter lágrimas. Primeiro a lágrima, depois a alegria. O mundo é o contrário. O mundo fala, vá se divertir, vá farrar, fique alegre. Aí depois vem as lágrimas, depois vem a conta. Deus não funciona assim. Primeiro lágrimas, depois alegria. Bom entendimento tem aqueles que cumprem os seus mandamentos. Quer ter bom entendimento? Cumpre os mandamentos. É sempre assim, Deus fala, primeiro lágrimas, primeiro trabalho, depois recompensa. Se entendemos como Deus trabalha, entendemos que essa semente é preciosa, essa obra é preciosa, valerá a pena, trará resultado se perseverarmos, porque o resultado é sem dúvida, Deus que está prometendo. Quem entra nessa briga achando que é fácil e rápido, vai cair. Vai cair. Ore a Deus para enxergar e entender as etapas, a eficácia, o estabelecimento, o encorajamento para podermos sair do cativeiro da carne. Para termos entendimento e perseverança para colher as bênçãos de alegria que só se colhem fora do cativeiro da carne. E oremos.